Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus Desesperande. Hoje com um convidado muito especial, que vai falar muito pra gente de uma advocacia de sucesso, uma advocacia com startups, idealização de um grande escritório, não só aqui no estado, né? Ele vai contar essa história pra gente, mas antes... Quero entregar um presente pra você. Ele já cobrou, ele já cobrou. Cobrei, ele cobrou, foi, cadê minha caneca? Ele gente? faz cobrou fiz e surpresa, obrigado. fiz surpresa. Obrigado. Seja bem-vindo, Obrigado. muito obrigado por ter topado estar aqui Agora sim, conosco. agora eu tô equipado, gente, Agora ele agora tá sim. equipado, ó. Agora sim. Faz, ele vai contar Vou o que colocar é aqui do Faz ladinho pra uma da gente, outra. como que surgiu. E Jus Desesperante, né? 2 projetos de sucesso. Isso aí. Se apresenta pra gente, Gustavo. Prazer, gente. Sou o Gustavo Fonseca, sou advogado, mentor, sou um dos fundadores lá da FAS, Advogados. Sou CEO da FAS, tô aprendendo esse negócio aí de ser Chique, CEO, né? Chique. É novidade até pra mim, que vou contar depois pra vocês. E é isso aí, vim aqui bater um papo com vocês. A Jovem Advocacia sempre me recebe muito bem, espero contribuir Você já com alguma tá, coisa você já também. tá famoso aqui na Jovem Advocacia, né, É, amiga? Já verdade. participou com a gente do EJAS, né? Do encontro da Jovem foi bem Advocacia legal lá. do Sudeste. A galera gostou muito da sua participação e por isso, e por outras coisas também, a gente trouxe você aqui pra contar um pouco da sua história, pra inspirar. O objetivo do podcast é realmente aproximar a Jovem Advocacia, estudantes de direito. A gente sabe que tem muito jovem advogado se destacando. A gente já teve aqui o Daniel, o Sheida, o Pedro Ramos, são A dica jovens... foi boa, do Daniel? Foi ótima. Vai ter que superar, hein? Jovens advogados de sucesso. E a gente quer ouvir hoje um pouco da sua história. Conta pra gente como é que você iniciou na advocacia, como é que você idealizou a FAS, né? Que é um escritório hoje renomado, grande, de muito sucesso, não só aqui no estado. Obrigado. Bom, foi acontecendo, né? Eu não idealizei lá na faculdade assim, vou advogar, vou montar um escritório assim. Eu entrei na faculdade de Direito para fazer concurso, não foi para advogar. E aí fui estagiar na Justiça Federal, vi que eu estava estagiando ali no gabinete, né? Que acho que é onde você almeja chegar quando passa no concurso. Vou trabalhar como juiz, vou trabalhar ali no gabinete. Não gostei. Mesmo trabalhando com sentenças que não eram repetidas e tal. Falei, concurso não vai ser para mim. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora, né? Sou filho de empresário e vivi isso na minha casa desde que eu nasci, assim. E aí eu falei, bom, não vou fazer concurso, também não quero advogar, vou montar um preparatório para concurso, né? Já via toda a minha turma ali da faculdade, todo mundo querendo fazer concurso. Já Falei, é uma oportunidade. Né? Vou, né? Já que todo mundo tá querendo fazer concurso, eu vou fazer um bom preparatório para essa galera passar no concurso. E aí fui fazer um estágio só para ter certeza também que eu não queria advogar, né? Já que eu tinha feito estágio na Justiça Federal, não quero fazer isso, vou fazer um estágio rapidinho ali, só para ter certeza que eu não quero advogar. E aí fiquei nesse escritório estagiando aí um ano, montei meu próprio escritório em seguida, depois eu voltei e fiz uma fusão com esse escritório, então nunca mais saí da advocacia. E aí desde que eu me formei, assim, né, já que é para advogar, eu poderia ter sido várias outras coisas na vida, né, poderia ter tocado lá o negócio da família, que é um negócio de autopeças, eu já trabalhei com outras coisas antes, eu tive minha própria empresa de eventos, tive, enfim, outras iniciativas. Já que era para ser na advocacia, eu queria fazer um pouquinho do meu jeito. Né? Eu nunca acreditei nessa questão engessada. Né? Hoje vocês têm voz, têm podcast, têm mídia, tem tudo. Eu não gosto de falar na minha época, não, mas na minha época eu não tinha isso. Condena coisas aqui. Alguns anos, antes da pandemia ali, não tinha isso tudo. Então, eu falei, assim, eu acreditava que dava para fazer diferente. Que dava para advogar e ter um escritório respeitado, porém, sem ser tão burocrático, tão engessado e tão tradicional. Eu nem ia conseguir forçar a barra para ser algo que eu não sou. E aí a FAS começou a nascer, foi fruto de uma fusão em 2014, eu já tinha um escritório antes. A FAS hoje está fazendo 20 anos esse ano, mas ela é fruto de uma fusão. E quando a gente idealizou, assim, eu lembro, na fusão eram 2 escritórios relativamente pequenos ainda na época. A gente tinha ali, sei lá, 12 pessoas, assim, quando a gente se juntou. Pequeno. Comparado com hoje, Sim, né? E aí eu cheguei a falar, eu tinha umas ideias muito... Eu tinha visões, não eram ideias. Olha, um dia a gente vai ter uma casa, né, que vai ter uma área de descompressão, um escritório com 40 pessoas. Eu lembro quando eu falei isso na sala de reuniões, tava eu e os outros 3 sócios da época. Cara, onde você vai enfiar 40 pessoas? Desenha aí pra mim onde 40 advogados aqui no estado, isso não tem. Estou falando 2014. Aí eu fui pro quadro e falei, imagina as áreas, imagina que se fossem vários escritórios aqui, tem um escritório só de família, o outro só de tributário, o outro só de societário, aqui tem 5 pessoas, aqui tem tantas, e aquilo ali tudo dava 40, 50 e tal. E hoje a gente tem mais de 40 pessoas já, né, no escritório. Legal. Então, surgiu um pouco dessa junção, né, eles eram um escritório muito analítico, muito técnico,
muito focado em qualidade técnica, né, excelência técnica, e eu muito empreendedor, focado muito em relacionamento com o cliente, em velocidade no atendimento, experiência do cliente, né, não tinha ainda esses nomes bonitos de user experience, todas essas questões assim, mas eu já olhava, já li ali Zappos, né, a história das Zappos, de como Delivering Happiness, né, aqueles livros ali, falando de como atender o cliente de uma maneira que ele fique fiel a você durante muito tempo, não olhar só pro agora, né? pro agora, mas olhar hoje, né, a jornada que ele vai ficar ali, quantos anos eles vão ficar ali com a gente. Então a gente foi construindo o escritório a partir daí, a partir dessa ideia, assim, de ter um escritório onde os empresários possam chegar e ter todas as demandas atendidas sem precisar ter um advogado para cada assunto, né? Tudo Legal. bem que lá dentro acaba cada head ali, cada equipe cuidando de um assunto, mas é tudo concentrado em um único lugar, com um único relatório, com uma única tecnologia, com o gerente de contas. Então, facilitar um pouco a vida do empresário, que no Brasil já não é fácil, né? E o legal disso é que, acho que, assim, falando até pelo lado da jovem advocacia, é muito difícil um jovem que tá se formando agora pensar, cara, eu vou ter um escritório com 40 pessoas. Tá difícil você conseguir um cliente, às vezes conseguir 40. Então, acho que o legal do que você falou é você traçar um objetivo, né? Você ver, você pensar no que você quer, traçar um objetivo. Porque, assim, essa ideia de desenhar, ela dá muito certo comigo. Eu tenho, acho meio clichê, às vezes as pessoas falam quadro dos sonhos, desenhar a linha do tempo. E eu não acho. Eu acho que é muito você traçar um objetivo e trabalhar para aquilo acontecer. Então, assim, 2014, realmente, tem bastante tempo, mas se você parar pra pensar na advocacia, é pouco tempo pra você ter um escritório passou voando. tão consolidado, mais de 40 pessoas trabalhando e uma advocacia, né, moderna, uma advocacia, assim, que tá evoluindo, vem evoluindo cada dia mais. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa questão empreendedora mesmo dentro do escritório. A gente já vai entrar nos outros tópicos, mas acho que é importante a gente falar isso pra jovem advocacia, porque Claro. a faculdade, ela não ensina você a fazer gestão de um negócio, a você investir em marketing, investir em pessoas. É muito difícil. Eu falo que a faculdade forma processadores de pessoas e passadores em concurso. Na grande maioria Advogados, das vezes não. Advogados não. E Sim. quando sai da faculdade pensando na advocacia, você imagina aquela mesinha sentada num ponto, né? Que o pessoal vai bater na sua porta. Exatamente, e você não vai pensa atender. na advocacia como um negócio, como Sim. uma empresa, como, vamos emitir uma nota, pra quê? É. Realmente, o advogado, ele não sai da faculdade com... A não ser que tenha um perfil empreendedor, aí já é uma outra coisa, mas de advogado mesmo, você sai de lá imaginando Mas uma é mesinha. exatamente isso que eu quero que você conte. Tipo, Exato. mesmo você tendo esse perfil, você teve que se capacitar, certo? Ai, Como que continua, né? foi? Como que foi essa Tô indo experiência, fazer um curso assim? agora, sexta-feira de novo, sexta, sábado, domingo, esse final de semana inteiro. Você Para analisou primeiro tudo que uma empresa precisava e depois buscou as áreas, ou foi acontecendo e você foi no meio do caminho se profissionalizando? Qual dica que você quer deixar aqui pra quem tá iniciando? Pra quem tá começando, né? Isso, e quer enxergar o escritório como uma empresa. Tá, de maneira assim, estruturada, que é algo que eu até estruturei uma mentoria para advogados, né? Primeiro, é o que você falou, objetivo de longo prazo, onde eu quero chegar. E aí acreditar que vai chegar lá, né? Falar, olha, e não é questão de otimismo não, tá, gente? É fazer o que precisa ser feito para chegar até lá. Então, eu quero ter um escritório que vai ser um escritório, né, full service, que atende tudo, empresa, ter várias áreas, ter tantas pessoas. Estou falando do meu aqui, o seu aí é outro diferente. De trás para frente, eu quero ter isso aqui. Quais são as metas de gestão ali, as métricas de gestão que eu vou precisar acompanhar para ver se eu estou no caminho do que eu planejei? Quais pessoas que eu vou precisar para executar o que eu preciso executar? E como que eu vou vender? Como é que eu vou atrás de clientes que estejam de acordo com aquela estratégia de longo prazo ali que eu tracei? De maneira bem resumida, foi um pouco do que eu falei lá na palestra, né? Olhar para o longo prazo e tomar muito cuidado com o meio do caminho, principalmente para quem é mais jovem. Eu já falei isso em outras vezes, assim, até em podcast. Cuidado com as oportunidades no meio do caminho, porque quando você se forma, e eu passei por isso, a gente estava conversando aqui agora, né, antes com outro colega, eu me formei, eu precisava sustentar a minha família. Eu fui pai muito cedo, casei cedo, e aí eu precisava sustentar a minha família. Então eu fazia o que tinha que aparecer para fazer. Uma visita a presídio, vamos fazer, porque esses reais aqui vão me pagar, né, o leitinho das crianças. Mas eu tinha muita clareza de onde eu queria chegar e de que aquilo era temporário até eu não precisar mais fazer aquilo para poder fazer o que eu queria fazer de verdade. Eu vejo que muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Começa com uma estratégia eu chamo de estratégia de necessidade. Se forma e fala, olha, agora o que vier eu tô pegando. Vou fazer qualquer coisa porque eu preciso, né, estruturar o escritório, fazer qualquer coisa. Mas os anos vão passando e as pessoas esquecem de olhar o plano de longo prazo. E aquela estratégia ali de sobrevivência, né, o seu gosto, o seu consumo vai mudando ao longo do tempo.
Se você olha como, eu preciso aqui de 5 mil para sobreviver, daqui a pouco é 10 mil, daqui a pouco é 15 mil, você tá ali, né, continuando fazendo o que você não se planejou para fazer e fazendo o que apareceu de oportunidade no É meio do difícil caminho. virar essa chavinha, né? Tipo, não vou demais, mais pegar isso difícil aqui porque eu demais. preciso focar na minha estratégia. É difícil para mim até hoje. Eu tenho uma grande dificuldade de deixar passar oportunidades. Oportunidades que não estejam alinhadas com a nossa estratégia. E como eu tenho uma história comercial, assim, mais de vendas e de prospecção, né? É difícil para mim ver uma oportunidade, ver um dinheiro na mesa e um serviço que eu sei que eu vou prestar, eu vou fazer bem feito, que o cliente vai ficar feliz. Não, mas é um caso que não tem nada a ver com a nossa estratégia, esse perfil de cliente não está alinhado com o cliente que a gente busca, né? Que é o ICP lá, né? Depois vale a pena olhar essa sigla também, o perfil de cliente ideal. A gente montou uma persona lá no escritório, ele chama Carlos Salles. Tem até nome, assim, tem nome, tem foto, tem... É um nome de um empresário, né? Então, assim, tudo que a gente faz tem um certo filtro. Essa pessoa está aqui nesse ambiente, essa pessoa consome esse conteúdo, essa pessoa vai gostar desse meu posicionamento, está alinhado com o nosso objetivo de longo prazo, porque facilita muito a vida depois que você internaliza isso. Quem é o seu público ideal e que você está mirando nele, e não qualquer oportunidade, qualquer cliente que aparecer, né? Nessa estratégia, Gustavo, quando você fala do seu cliente ideal... Você trabalha na área empresarial, seu escritório atende empresas. A área empresarial. Isso. E seria mais ou menos assim, chegou uma pessoa com uma demanda numa causa que você olha ali e fala, nossa, isso aqui vai dar um retorno ali, o êxito ali é um processo bom e tal. Não vamos pegar porque é pessoa física e aí a gente só trabalha com jurídico. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, porque a gente atende sim pessoa física. Uma coisa sei lá, eu tenho algumas ações lá de pilotos de avião, por exemplo, que são ações trabalhistas relevantes. Então, faz sentido pelo perfil de cliente que ele é. Então, vou dar esse exemplo. Esse cara aí, que é meu cliente, deve ter uns 4, 5 anos, ele já trouxe inventário da família, né? Já trouxe questões empresariais dele mesmo, cidadania nos Estados Unidos, na Alemanha, então acaba trazendo outras questões. Agora, chega alguém com uma multa de trânsito. Não faz sentido a gente pegar só pela multa de trânsito. A não ser que seja, um perfil de cliente ideal, mas o que ele está precisando agora é de uma multa de trânsito. A gente atende os empresários. Entendi. Quando a gente atende as empresas ali... Deixa eu dar um oi pra Luciana, que chegou aqui no estúdio. Tudo bem? Quebrar o protocolo aqui. Não tem protocolo, não tem gente. protocolo, Não, né? se entrou um cachorrinho aqui, entrou, fez a brincou, graça dele, isso foi embora. aí, sem protocolos. Mas acho que o grande filtro, assim, essa pessoa, no final das contas, esse cliente, né, tá dentro do meu perfil de cliente ideal, a gente atende a empresa e os sócios, de maneira geral. Entendi. Então, o sócio tem multa de trânsito, o sócio tem, né, as questões dele ali pessoais. A gente atende também. Por que Só te cortando aqui. Por que Claro. foi essa a minha pergunta? Porque o jovem advogado, antes de virar essa chave, ele é generalista, né? Como a gente estava aqui falando. E aí, é muito complexo, porque daqui a pouco você está fazendo uma ação trabalhista, daqui a pouco aparece um cliente de família, óbvio, você não vai perder. E aí aparece um cível. Só que a gente não consegue focar em uma coisa só. Quando você está estudando aqui para a questão da trabalhista, pegou uma causa de família, opa, peraí, eu tenho que focar aqui, então você acaba não focando em nada, né? Por isso que eu tô te perguntando se a questão de lá vocês trabalham só com a área, né? Você trabalha com a área empresarial e atende o empresário, que é algo bem característico ali da empresa, né? Você vai atender o empresário, ok. Mas essa é uma grande dificuldade do jovem, porque ele se perde. Sim. Ao mesmo tempo que ele fica fazendo durante um tempo, ok, todo mundo tem que fazer. Mas realmente essa importância de virar a chave, uma hora ela tem que chegar. Porque senão você não fica, você faz tudo e não é bom em nada. Né? Muita coincidência uma pessoa ser boa em trabalhista, societário, tributário, comércio exterior, civil. É muito assunto para um advogado só, né? Para uma pessoa só. O nosso modelo de negócio ali é que a gente seja o último advogado da empresa. Então ele entra ali para a gente atender ele como um todo e não precisar de mais nada. Mas tem uma pessoa de societário que é melhor do que eu, tem uma pessoa ali no trabalhista que é melhor do que eu, né? Eu tenho as minhas características. A gente busca pessoas melhores nas áreas e que elas fiquem especialistas naquelas áreas. Eu fiz muita audiência trabalhista, eu era o responsável pela área trabalhista alguns aninhos atrás, antes da pandemia. antes da pandemia. E eu fui fazer uma audiência esses dias e realmente, assim, você vai perdendo algumas coisas do dia a dia. Porque a outra pessoa tá lá fazendo audiência todo dia. Sim. Tá fazendo sustentação oral todo dia. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma sustentação oral no STJ, foi para defender... E pra quem não sabe, assim, ou quem nunca foi fazer, é um negócio super pomposo, né? Você tem que ficar em pé para os ministros entrarem, sai na TV, aquilo tá ao vivo. Sim, ao vivo. Né? E aí era uma defesa de um caso que a gente tinha trabalhado ali, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim, e os honorários eram irrisórios. A gente ganhou o caso e eu tava ali para defender só a parte dos honorários.
E aí eu ensaiei aquilo tanto, eu ensaiei no espelho, eu gravei, eu falei pros meus sócios, e aí falava, senhores ministros, não sei o que, não sei o que, não sei o que, senhores ministros, e aí falava tudo. Ah, não, essa entonação aqui, vai e volta, e vai e volta. Deu uma dorzinha assim na barriga, aquela ansiedade. Barriga, chegou lá no dia, chegou alguém vai sustentar, eu já tinha me inscrito lá, vou sustentar. Aí falei, senhores ministros, doutor, só um minutinho. Nós estamos dando deferimento, né? Quer dizer, estou aceitando o seu recurso aqui, não vai precisar sustentar, não. Nossa. Então, eu ia falar, Ficou por obséquio, o senhor pode me escutar Deixa um eu só minutinho? falar, por favor, porque eu ensaiei muito, né? Por Pelo amor de favor, Deus. veio minha irmã aqui pra me filmar, olha, pra postar. Mas o que eu tiro assim, dessa história é estar preparado Sim. para o que precisar ser feito, e às vezes não vai precisar, mas estar preparado, né? Aí o próximo já foi mais tranquilo, o outro também. Podcast também, né? Palestras, tudo. Não, A hoje- primeira a gente fica com frio na barriga, aquela coisa toda. Tudo isso que você falou, acho que tem muito a ver com o objetivo e com deixar um legado, certo? Sim. Acho que a sua ideia, pelo que a gente já conversou, pelo que você já mostrou pra gente, é deixar um legado, é deixar algo diferente, algo que realmente impacte na vida das pessoas, dos consumidores, dos parceiros, enfim, de todo mundo que tem ali um contato com a sua empresa, com o seu escritório. Como que é isso? Você criou uma ideia de legado, você tá perto disso? Conta pra gente. Eu acho que, de uma maneira geral, assim, as pessoas pensam muito em ganhar dinheiro só. E eu sempre quis ganhar dinheiro também, tá? Deixando bem claro, claro, né? Eu nunca tive vergonha de falar, eu quero ganhar dinheiro. Desde pequeno, assim. Eu também tenho, não, mas gente. Eu quero não ganhar pode, dinheiro. veja bem, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu falo, olha, eu vou fazer o que eu gosto desde que dê dinheiro, né? Sim. O que eu gosto? Tocar violão, ir na praia com meus filhos. Não dá pra trabalhar com levar meus filhos pra praia. Trazendo para um extremo, Sim, assim, né? claro. Então, assim, eu queria fazer algo que eu gostasse, mas que me desse um retorno financeiro. E não só isso. Não só isso. Quando você pensa em legado, foi algo que a gente fez um processo de branding, né? Que não era FAS, era o outro nome do escritório e um outro nome do meu escritório quando a gente se juntou. E aí veio uma empresa, a Life Brand, é uma empresa que faz esse processo de entender quem você é, traduzir isso numa cor, num tom de voz, num posicionamento. E aí eles vieram entender, né, quem a gente era, e essa foi uma pergunta que eles fizeram. Qual o legado que vocês querem deixar? Que foi um momento que a gente parou realmente para refletir e escrever. E a primeira coisa que a gente queria deixar de legado era para as pessoas de dentro. Era para quem trabalhava com a gente. No Legal. final das contas, eu quero transformar e né, apoiar pessoas na sua transformação, principalmente os meus clientes internos, que no final das contas a FAS são eles. Eu sou Sim. só um representante, né? Eu tenho um cargo, assim, mas tem um monte de gente lá, agora, inclusive, trabalhando e atendendo cliente e fazendo um monte de coisa. Também deixar um legado para a advocacia, de uma maneira geral. Uma profissão tão tradicional, com erros de interpretação, você falou no começo, né? Que poucos escritórios se enxergam como uma empresa. Para mim, isso é um erro de interpretação do Código de Ética. De confundir mercantilização da advocacia com a administração profissional de um escritório de advocacia. Né, que a gente está lá na comissão de gestão de escritórios, eu sou o presidente, e a gente tem um grupo ali muito legal. Todo mundo, hoje um rapaz mandou lá toda a remuneração o plano de remuneração que ele está montando, para a gente ajudar ele a construir esse plano de remuneração. Legal. Como uma empresa, como uma organização. Então deixar um legado que dá para ter, né, o trabalho nosso já é muito duro. O que a gente tem para fazer é liberar carga, derrubar auto de infração, evitar um processo trabalhista ou ganhar um processo, por aí vai, é sempre muito tenso. Então, ter um ambiente de trabalho que seja um contraponto a isso e que a gente esteja de bom humor para receber o cliente, para atender o cliente, né, ter uma relação mais próxima com ele, sem deixar de fazer o trabalho com a seriedade, com a competência que é necessária, isso é algo que a gente, dia a dia, né, e por isso que tem lá um comitê de gente de gestão dentro do escritório, tem ações de endomarketing, tem uma série de... Você perguntou você foi se profissionalizar. Continuo. Todo mês eu faço algum curso. 1, 2. Às vezes as mando pessoas acham que é pessoas. gasto, né? Mas acho que... Investimento. Formou, Exatamente. acabou, né? Não. Investimento. Não formou, acabou, tá? A É. faculdade não é o seu pior momento, me desculpe. É Deixa eu difícil. só pegar um gancho para aproveitar para falar isso. Acho que um erro muito comum de quem se forma é já emendar uma pós-graduação e um mestrado. Eu também acho, eu Fica fiz 5 isso. anos estudando. Eu também, tá? Só para... Que bom. Não cometa o mesmo erro que eu. Fica 5 anos estudando teoria. Aí acaba de se formar e vai estudar mais teoria. O dinheiro ali, o tempo, a energia que se gasta no mestrado, numa pós-graduação, se você pretende advogar, pega essa energia, esse recurso de tempo, de dinheiro e cola em alguém que está no mercado.
pede para participar dos casos, vai atrás de algum cliente que você possa atender e ganhar experiência, porque realmente tem coisa que não tem pra onde correr. Só vai aprender na prática. Só no dia a dia. E se ficar estendendo mais e mais e mais e mais a teoria, a hora que você vier para a prática, o mercado já é outro, o seu concorrente já está em outro lugar, o cara que se formou com você ali, né, já deu uns passinhos a mais. Viu? Ó, recadinho pra quem tá saindo da faculdade aí, ó. De ouro. Mas eu também eu concordo super. Eu fiz isso, inclusive, me formei, já fui para uma especialização em ciências criminais. Olha que legal. Eu só uso para enfeitar o meu escritório, que é um certificado muito bonito. Mas realmente é algo que eu bato na tecla sempre. Especialização só se você realmente, assim, tem muito contato com aquela área, já estagiou, já tá dentro do escritório, já vai assumir aquela pasta e aí você precisa daquilo. Mas a gente gosta de contar história aqui, né, amiga? Exatamente. A gente gosta de contar história. Temos uma história que a gente tá curiosa. Prosear. E a gente quer... Eu falei que aqui não tem papas na língua, aqui não tem Nem script. fica gravado mesmo? Nem fica. E a gente também não tem corte, tá? Tá Falou bom. aqui, acabou. Falou. Erra nome, erra isso e continua. Esquece Mas a palavra. a gente quer saber do dia que você pagou de doido. Você contou pra gente que teve um dia que você pagou de doido. Sim. Eu quero saber como que foi isso, pagou de doido aonde, pagou de doido como, e o que fica de lição dessa história, Pior né? que nem tem muito tempo essa história. Foi depois da Pagar pandemia. de Depois da doido, pandemia. Foi depois da pandemia. Não, a gente tava participando de um pagar de doido assim, né, gente? No bom sentido, né? Sim, Eu vou explicar claro, como é que foi. gente. Mais ou menos no bom sentido. Foi um pouco de doido mesmo. Eu tava gente tentando tava- te ajudar. A gente estava no meio de uma operação de M&A, né? De compra e venda de uma empresa. Era um fundo internacional que comprou uma outra empresa europeia e estava comprando Comprou, né? Terminou de comprar uma empresa brasileira que a gente advoga para eles há alguns anos já. E aí essa empresa tem PJs, né? Tem ali uma função específica lá que todos eles são PJs. O plano de crescimento, de investimento, de tudo era contratar mais pessoas para ser aqui no Brasil eles viram aqui no Brasil uma grande oportunidade, porque os profissionais são bons aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, com a Europa, a gente tem profissionais de tecnologia muito bons, que é o ramo da empresa, mas ao mesmo tempo eles queriam descontar todo o potencial passivo trabalhista de ser PJ no valor da empresa. E quem fez esse trabalho foi uma Big Four. Né? Big Four são aquelas 4 lá, todo mundo conhece, né? Ernst Young, Price, Deloitte e KPMG. Era uma das 4 aí, não vou dizer qual era não. Fica no ar. Fica no ar. E assim, o trabalho deles foram contratados pela empresa que estava comprando, né? Pela empresa gringa. O trabalho deles era também depreciar um pouco o valor da empresa, mas chegou num determinado nível ali que não tinha negócio. Porque eles queriam considerar 100% do risco, ou seja, 100% das pessoas vão entrar, 100% delas vão ganhar, e vocês vão pagar 100% da condenação. Isso não existe em nenhum processo, valuation, né? É uma diligência prévia que é feita, due diligence, que aí ele vai olhar assim, ó, já acordamos no preço, agora tem que ver se vai ter algum desconto no valor dessa empresa. E aí eu tive que subir um pouco o tom, né? Tive que avisar meu cliente, falei, olha, vai acontecer tal coisa na reunião, eu vou me portar de um jeito que você nunca viu, eu sou sempre muito tranquilo, assim, no dia a dia, né? Não sou muito de briga, mas é de caso pensado, eu não estou nervoso, eu não estou estressado, nada. Estratégia. A gente precisa se posicionar. Por quê? Se for dessa forma, vai ter negócio? Eles, não, de jeito nenhum, não vou vender. Eu falei, então, ou a gente se posiciona agora e eles mudam o relatório que eles vão apresentar, ou não vai ter negócio. Né? E foi um trabalho muito irresponsável da parte dessa Big Four, foi o termo que eu usei. E por isso que eu digo que eu paguei de doido. Eu falei, olha, vocês foram irresponsáveis. Ah, não, mas veja bem não, quero falar com sócio, não quero falar com consultor. Você está aí querendo agradar o seu cliente, você fatura por hora. O seu trabalho aqui não está sendo analisar o que a empresa tem mesmo de risco. Você quer se proteger, garantir o seu faturamento e entregar um relatório cheio de contingência lá para ser descontado o valor. Isso não é, essa diligência não vai ser aceita. Quer fazer assim então? Tá bom. Nós vamos ter que esperar mais 90 dias porque nós vamos contratar uma outra Big Four para contrapor vocês. É assim que a gente vai tocar? Vocês vão ter que esperar. E a pressa de comprar é de vocês. Vocês estão com demanda aí reprimida e já fecharam contratos e aí tinha todo o contexto. Não foi tão amigável assim o tom. Ele tá sendo educado, gente. Aqui é um podcast de Aqui é um pessoas podcast. educadas, entendeu? Mas assim, às vezes, eu acho que o moral dessa história, né? O que fica de lição? É que às vezes a gente precisa sair um pouco da caixinha ali, sair um pouco do padrão. Até pra, nesse caso, até assustou um pouco os outros advogados ligaram pro meu cliente em seguida. Cara, aquele seu advogado, não sei se é tão bom ele tá na mesa. E eu tinha falado isso com eles antes da reunião. Falei, olha, eu tenho certeza que depois da reunião eles vão dizer pra vocês me tirarem da mesa. Por quê? Porque eu sou o cachorro doido ali, batendo nos caras. Pagou de doido. Vocês, eles são super, né, educados, assim, formais e tal.
Então, a lição que eu deixo aí, né? E, primeiro, né? Fazer isso muito bem planejado. Não ser uma reação ali no meio da audiência, querer subir a voz, ser explosivo. Não foi uma reação, foi uma ação planejada. E segundo, às vezes, sair ali do que a gente aprende do dia a dia, né? Porque, vamos lá, qual matéria da faculdade que ensinou pra gente o que é uma diligência prévia? Qual matéria da faculdade ensinou pra gente como avaliar um balanço? Qual matéria da faculdade ensinou pra gente o que é uma taxa de desconto na compra de uma empresa? Como se relacionar com uma Big Four? Nada. Isso é tudo experiência. Então, como eu já passei por várias compras e vendas dessas empresas, de clientes, eu já sabia, né, mais ou menos, inclusive o modus operandi deles. Uma outra coisa muito comum, de que vocês tiverem uma reunião com uma Big Four, principalmente se for online. Estamos esperando uma reunião com uma Big Four, né? Vai ser legal. Vai acontecer isso que eu tô falando. Ele vai falar assim, vamos dizer que nós três sejamos do mesmo time, tá? Não, sobre isso, a gente viu aqui que tal ponto. Inclusive, eu queria ouvir a Tainá sobre isso. Aí a Tainá fala, não, inclusive, eu queria ouvir o Gustavo sobre isso. Aí eu falo, inclusive, eu queria... E fica um jogando a bola pro outro e você não tem voz. Se você não levantar a mãozinha lá e falar, olha, eu já entendi a posição de vocês, não adianta vocês ficarem um levantando a bola pro outro falar, porque eu já entendi. Vamos avançar aqui, senão essa reunião vai ser longa. Aí, vamos tratar esse cara diferente aqui, porque ele percebeu o que a gente tá fazendo. Então, isso é o que eu falei. Não dá pra estudar isso na pós-graduação. Como diz minha mãe. O doido, só Sua é mãe doido. A minha mãe assiste todos os podcasts, tá? E ela comenta sobre beijo aí, todos. Manda um beijo pra ela, que vai ficar Ela muito emocionada. Beijo, Rose. mamãe. Mamãe Rose. Parabéns aí. E ela vai comentar aqui várias coisas sobre E você ela depois do comenta. sucesso. Mandar um beijo pra minha mãe também, Eliane. Beijão, mãe. Te Exatamente. amo. Como diz minha mãe, o doido só é doido até achar um doido mais doido que ele. É mais ou menos isso. De vez em quando a gente tem que ser assim. Na vida. E se for não só planejado, nos negócios. estruturado, de caso pensado, né? Falando no bom sentido, né, gente? No bom sentido. Não vai ser doido em tudo quanto é lugar, não, senão você vai ser preso. Sabe o que eu acho legal disso? Rapidinho, só porque na faculdade falaram que eu era doido. Assim, trabalhar com consultoria, sempre... 90% da advocacia, essas percentuais que o povo tira, sei lá da onde, né? Porque X% da advocacia é de processo. Escritório só de consultivo aqui em Vitória não vai funcionar. E isso tá viajando, enfim. Engraçado, tem dois pontos que eu acho que a gente tem que conversar antes da gente, né, ir pros finalmente. O primeiro é puxando já esse gancho de Vitória. Quem acompanha a gente sabe que a gente é do Espírito Santo, Guarapari, Vitória, Vila Velha. Só que você não tem escritório hoje só em Vitória, né? Você tem um escritório em São Paulo também. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi expandir pra um outro estado, iniciar a advocacia em outro estado. Você começou realmente do zero, ou a sua experiência, os seus clientes daqui te acompanharam? Como é que foi essa expansão da FAS? Olha, no começo, quando eu ia pra São Paulo sem ter assunto. Eu ia passar a semana, assim, às vezes ficava na casa de um amigo, na época, pra economizar vou visitar tal empresa que fulano trabalha, saia ligando pra todo mundo que tá lá. Uma coisa que acontece muito em São Paulo, eu ouvi lá isso, assim, nossa, vocês capixabas são muito unidos, né? E eu falei, caramba, é mesmo? Que legal. Então, não, assim? porque vocês sempre se encontram aqui, mas por quê? Quem tá lá em São Paulo, quem está em São Paulo já fazendo negócio, trabalhando, então foram as pessoas que eu comecei, a gente quer se encontrar lá. Então, quais foram os meus primeiros contatos e relacionamentos em São Paulo? As pessoas do Espírito Santo ou de outros lugares que eu conheci que estavam em São Paulo. Então eu ia muito sem assunto, assim. Ao mesmo tempo, não foi do zero, porque lá atrás a gente começou como uma consultoria em comércio exterior. Então o Espírito Santo ele tinha um benefício fiscal que tinha muitas empresas de fora aqui. Então tinha algumas empresas ali de São Paulo que eu aproveitava para visitar. Precisava ir lá? Não. Eles não me contratavam porque eu ia em São Paulo fazer visita. Eles contratavam a gente porque a gente cuidava das questões de distribuição, fiscal, logística, benefício fiscal, tributário deles. Mas foi muito assim, o que deu certo foi a terceira tentativa, inclusive. A primeira deu errado, a segunda deu errado. Na terceira vez a gente conseguiu funcionar. Fazer o escritório assim, temos sede aqui, temos cliente aqui, abrir lá na OAB de São Paulo, a gente começar a se relacionar ali com os advogados também, começar a atender empresas maiores com posicionamento do escritório de São Paulo. Mas foi querendo muito, assim. Isso tudo fez parte do seu objetivo. Você sabia o que você queria e buscou, né? Às vezes eu falo com o pessoal, principalmente com quem tá começando. Tem vergonha de ir em evento, de participar de palestra, de colocar a cara no digital, fazer conteúdo. E assim, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com oportunidade. Se você não criar, é muito difícil alguém bater na sua porta e falar, olha, você quer ter um escritório em São Paulo, você quer ter cliente. Então, eu sou super assim, eu arrisco, se der errado é uma experiência, se der certo, graças a Deus, né? Experimentação. A palavra inovação é muito utilizada, mas se você troca inovação por experimentação,
E aí você vai para uma linha de que ou eu dei certo ou eu aprendi. Exatamente. Mas eu acho que isso que o jovem, principalmente o jovem, né? A gente tá falando aqui muito pro jovem, tem que ter na mente. Se você errou, não encare como um erro, né? Encare como uma experiência. Não vou mais errar dessa forma. O que eu posso mudar aqui? O que eu posso aprender com isso? E essa questão também de você expandir, de você criar esse relacionamento, fala muito também da sua relação com o cliente, né? Aquilo que você falou lá no início. Você cria uma experiência para o cliente, você se entrega para o cliente, tá à disposição. Como é que é isso? Você tem clientes que hoje são seus amigos? Como é que você fez esse tipo de relacionamento? Eu sim, a maioria dos meus clientes são muito amigos meus. A gente faz uma amizade, a gente desenvolve, né? Outros tipos de parcerias juntos. Como é que é essa relação sua com seus clientes? No começo, os primeiros clientes eram os amigos. Né? Falava, tá Que bom, bom, vou confiar em você. Porque viram ali que eu tava, né, eu sempre trabalhei, sempre, enfim, me viram ali ao longo da vida e falaram, cara, e pelo menos se esforçando ele tá, né? E aí confiaram em mim. Tem clientes que me contrataram quando eu me formei, estão comigo até hoje, né? Nossa, tem bacana. uma empresa em especial. Depois a gente vai ampliando ali a carteira de clientes, a gente não conhece mais todo mundo, né? Tem cliente hoje que eu não conheço ainda, porque veio por outro, enfim, fechou lá com o time comercial, veio por outro caminho. Mas hoje acontece muito dos meus clientes. A gente tem tanto assunto junto que acabam virando amigos, né? O caminho oposto, né? Tem a Tegros, por exemplo, que é um amigo de infância, que eu atendi ele nas primeiras startups que ele teve. Hoje eu sou cliente da Tegros, lá na fase. Eles fazem... Tá vindo todo um... Enfim, não vou dar muito spoiler não, mas tá vindo um projeto digital mais estruturado agora, com algumas outras questões que o Lomeu lá tá tocando, o Lomeu da Tegros, um cara fera. E a gente é advogado deles também, né? O Rodrigo Miranda, conheci trabalhando ali, quando eles fundaram as artes. Inclusive, ele é seu amigo? Rodrigo virou Que amigo. ótimo, chama ele pra fazer um... Rodrigão, tá convidado. Vou parar de falar dele, todo podcast que eu vou, eu falo dele. Não é nem pra podcast, não. Acho que ele tem muito pra contribuir com a Jovem Com a Advocacia. Jovem Advocacia. Sim. Ele Já dá, que é ele dá amigo, mentorias, né? assim, estruturadas. E hoje ele virou conselheiro da FAS, né? A gente montou um conselho ali com o professor Ladão Cabral, o Rodrigo, Legal. eu, meu sócio e a gestora. E, enfim, outros, a Hopin também é uma outra empresa que são super queridas. A gente advoga para elas, acho que há 8 anos. Elas têm 8 ou 9 anos de empresa. Foi logo no comecinho, eu virei conselheiro da Hopin também. E aí, enfim, acaba um indicando cliente para o outro. Eu falo o seguinte, para quem está aqui na nossa região, a gente ainda está no Oceano Azul. Ainda tem muito espaço para quem presta um serviço médio bom. Se for bom ou excelente, é só questão de tempo. Eu te falei isso numa conversa que a gente teve, Tainá. É questão de tempo, não precisa ficar ansiosa. Justo desesperar. Sem desesperande, né? Sem desesperande. Gustavo, eu fiquei sabendo aí de uma história que vocês ganharam um processo antes mesmo dele existir. Conta como que foi isso. Foi com áudio esse processo. Quer dizer, não é um processo, né? Mas não Mas existiu um processo. É uma empresa que, assim, muitas pessoas conhecem e ela foi comprada, essa empresa. E aí os intermediadores ali da operação, eles tentaram, de certa forma, extorquir o meu cliente. Falaram, olha, eu tenho direito a um pedaço da empresa, ou uma indenização de tanto, porque eu teria direito a tal coisa. E eles não tinham direito a isso, mas eles queriam causar. Queriam, né, processar para levar para mídia, para uma série de coisas. E aí são, né, 2 deles, assim, são pessoas que são conhecidas, desses intermediadores, são investidores também, são pessoas conhecidas no mercado. E eles contrataram um escritório grande de São Paulo. E o dono do escritório veio, assim, pessoalmente. Eu não esperava ele, esperava um advogado sênior ali. Ele veio pessoalmente aqui fazer uma reunião com a gente. Falei, meu cliente entende isso, ele tem todos os documentos, né? Tá aqui, a gente vai protocolar 4 ações, essa para isso, essa tal. E aí eu falei, olha, talvez seu cliente não tenha te contado a história toda. Olha aqui, ouve aqui esse áudio, que ele falou tal dia, tal hora, saindo de tal lugar, ele propondo duplicar o negócio, vender por fora e basicamente fazer uma questão completamente irregular, partindo do cliente dele, propondo fazer uma falcatrua ali para vender aquela mesma empresa de novo com outra embalagem. E aí ele ouviu aquilo e ele, né, é um advogado oriental, assim, bem tradicional, né, do estereótipo clássico mesmo. E ele ficava com o olho assim, né, ouvindo o áudio. Ele falou, eu não sabia disso, eu preciso voltar para São Paulo e conversar com o meu cliente, eu te dou notícia. E acabou a história. Ele tava convicto. Isso também fica uma lição. Ele não sabia. O cliente não contou a história toda pra ele. Mas fica uma lição, porque em grande parte nas grandes vezes,
o cliente ele não te conta tudo. E é até uma dica para quem tá começando, a gente sempre faz relatório de atendimento no escritório. A gente já deixa tudo documentado, pede pro cliente assinar, porque a Ana, aconteceu isso com a Ana, uma amiga nossa, ela entrou com um processo que o cliente tinha contado tudo, entregou as provas que queria, as provas que entendia, né, necessárias. Ela entrou com um processo e, na verdade, tinha acontecido tudo de uma maneira totalmente diferente. Ela só foi saber isso na hora do processo. Então, é importante que você tome esse cuidado. O advogado, assim, a gente vai contar a história junto. O cliente precisa trazer todas as informações pra gente, para que a gente junto conte o melhor, não é nem a melhor história, qual o melhor ponto de vista daquela história, do que aconteceu. Sim. Porque mentir também, lá na audiência vai ser desmentido, você vai perder o processo. Eu não sou a favor de mentir, nem no processo judicial, assim. É contar a história sob o melhor ponto de vista. Se o cliente não te traz todos os elementos que ele tem, como que a gente conta essa história? Isso é uma Fora relação que de confiança. Pode parecer uma surpresa também lá na frente, né? E aí acaba audiência com trabalhista, tudo, isso é clássico. Em audiência com tudo trabalhista, que a gente você... pergunta ali para testemunhas algumas coisas. Você sabia? Não, sabia, eu vi. Aí chega na hora lá na frente, fica intimidado ali pelo juiz ou pela outra parte que tá ali, que era colega de trabalho, e acaba deixando a gente em uma saia justa de vez em quando. Eu tenho certeza que você tem tanta coisa pra compartilhar, muita, né? A gente sempre fala isso, mas a gente precisaria de muito tempo. Só que eu quero que você, antes da gente finalizar, que você conte um pouco pra gente da sua mentoria. Você falou que tem uma mentoria hoje pra advogados, se encaixa pra jovem advocacia. O que essa mentoria traz? O que ela pode ajudar aí pra quem tá iniciando na advocacia? Ou já tá consolidado? Não é só pra quem tá iniciando. Essa história de mentoria começou, não era um objetivo de vida ter uma mentoria e nem participar de podcasts e tal. Eu queria ficar trabalhando ali dentro do escritório, né? Ou, enfim, fazendo o escritório evoluir. Mas eu comecei a fazer isso para alguns advogados de maneira gratuita, dentro da minha agenda ali que cabia. Que a agenda é corrida, tá, gente? Pra estar aqui, valoriza, já curte aqui o vídeo, já comenta. Desculpa, Tainá, eu tive que se marcar umas 3 vezes com você. Não, eu surgiu uma viagem no meio do caminho. Desculpa interromper, mas eu não podia perder a piada. Não, né? tá certo. Mas assim, eu já estava fazendo isso de maneira, de certa forma, desestruturada. Né? O que você precisa? Tô precisando estruturar meu setor comercial. Aí eu sentava ali 3, 4, 5 vezes com aquele escritório e ajudava eles ali a estruturar o setor comercial. Cara, a gente tá sem saber o rumo, onde a gente quer chegar, a gente tá um pouco perdido e tal. Aí outros vinham, tô pensando, cara, quanto que você paga? Como que você paga as pessoas? Como que você treina a sua equipe? Como é que você mantém? Tá saindo muita gente aqui toda hora, quando a pessoa tá indo, a pessoa sai. Aí eram pontas soltas, né? Então eu ajudava um advogado aqui, um outro escritório ali, e sem eu poder me comprometer muito por causa da minha agenda. Então, isso foi alinhado ali com o meu sócio também, né? Antes da gente estruturar isso. E a mentoria, ela meio que do zero a onde você quer chegar. Né? Passando um pouco pelo que a gente falou. Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Quais são as ferramentas de gestão, processos internos que você precisa para chegar naquele objetivo de longo prazo? Quais são as pessoas que você precisa para entregar aquilo que você planejou? E como que você vai se estruturar para vender, para captar clientes dentro das possibilidades da advocacia. Então, não é para escritório que está começando, né? O ideal é fazer isso no dia zero. Mas a gente passou por esse processo há pouco tempo. A gente se reestruturou há pouco tempo. Então, para escritórios de todos os tamanhos, principalmente se você não tem processos internos bem definidos, se não tem a sua questão de pessoas ali, né? Pessoas é muito negligenciado, sabia? Processos internos também. Mas pessoas eu vejo na advocacia muito negligenciado e olhando com enfoque só, vou fazer uma festa, vou comemorar tal coisa, só as coisas boas. Mas as pessoas precisam de apoio, em especial nos momentos ruins, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desequilíbrio. A advocacia tem deficiências, né? A pessoa sofre ali, às vezes, de depressão. Sim, tem pessoas que vão pro álcool, tem pessoas que ficam super ansiosos e precisam de tomar um remédio, precisam de uma terapia. Então, essa é a parte ruim, né? Que a gente precisa estar preparado para isso. Mas antes disso, tem todo um processo para ser estruturado. Qual é a previsibilidade dessa pessoa para crescer aqui dentro do escritório? Onde que ela pode chegar? Ela precisa saber qual é o plano e o que eu preciso fazer para chegar lá. Esse número, eu consigo ganhar isso? Consegue. Nossa, tem que fazer isso. Essa entrega que a gente prevê. Trazendo cliente é assim. E a mesma coisa para o objetivo de longo prazo. Você quer ser um escritório muito especializado, quer ser um escritório genérico. Já vou adiantando. O nosso posicionamento de fazer tudo para empresas é muito difícil. Sim. É um posicionamento difícil. Eu não conseguiria fazer isso hoje do zero. A não ser que eu tivesse vários parceiros. Porque como que um escritório ali de 3, 4 pessoas vai fazer tudo para empresas? Não tem como 3, 4 advogados saberem todos os assuntos. Tributário é um mundo.
Mas pensar tributário lá do escritório, tem várias pessoas, enfim, cada assunto é um assunto. E para os jovens, né, que eu acredito que são os que mais te acompanham aqui, né, Tainá, e para a comissão também que você preside, se eu pudesse deixar um conselho, é assim, no começo, escolhe um nicho. Para sair da multidão, escolhe um nicho de atendimento, tem micro nicho dentro do nicho, enfim. Eu vou fazer direito de família, ou a gente tem uma pessoa lá na comissão de gestão que ela faz direito de família para mulheres. Ela só advoga para as mulheres que estão querendo se divorciar ou que sofreram violência, por aí vai. Tem um outro que faz só para médicos que têm problemas no CRM. Tem um outro que faz só para clínicas médicas. Tem um outro que faz estelionato emocional. Estelionato sentimental, o golpista do Tinder lá. Sim. Então, aí começa a falar assim, fiquei sabendo de um caso desse, alguém me pediu indicação. A pessoa já sabe quem é. Vê na sua cabeça. Agora, se você faz o quê? Faço civil trabalhista e geralmente é isso, né? A gente faz civil, trabalhista, um pouquinho de família, um pouquinho de tal coisa. Já não se diferenciou de nada e não colocou um posicionamento ali no mercado que você é especialista em alguma coisa. Então, isso reflete em tudo, né? No preço, reflete em tudo. Na prestação do serviço. Quantos clientes vão chegar, qual equipe você vai conseguir estruturar. Mas a mentoria ela passa muito por isso, né? De pensar o escritório de ponta a ponta e aí de trás para frente vir construindo isso. O escritório não fica pronto com a mentoria. Claro. A mentoria entrega todo o dever de casa que você precisa fazer. E aí, tem que fazer o dever. Não sou eu que vou fazer o escritório dar certo. Ali tem ferramentas. Não é só testadas. arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. E teve isso também, tá? Aproveitando o gosto da brincadeira, eu vi muita gente que não tem história na advocacia dando mentoria. E dizendo, e o cara lá na lancha dele falando, escritório bom é aquele que você não precisa de ir. Tá todo mundo lá funcionando e eu tô aqui. X milhões na advocacia. Até isso. Eu olhava pros milhões assim, eu falava, eu poderia falar isso também, né? Mas eu sei da história daquelas pessoas que estão ali por trás. Então, eu tenho, né? Eu posso contar a história, inclusive com dados, com indicadores, com fatos que aconteceram de verdade. Tem um escritório lá, né? Tem sede, tem pessoas, tem os processos. Então, veio muito disso, de olhar que eu, com poucos ajustes, né? Uma mentorada minha, a gente fez lá um trabalho, sei lá, de 4, 5 meses, assim. Hoje ela coordena o setor comercial do Nelson Williams no Rio de Janeiro. Legal. E ela falou, cara, e eu contei pra ela que ela era comercial. Numa das primeiras reuniões eu falei, o seu perfil não é o que você está fazendo, você precisa ir para a área de venda, a sua questão é relacionamento com o cliente, você é muito empática, consegue enxergar a dor, consegue conectar com a sua solução. Isso é raro, é difícil de treinar, é muito mais... É dom, né? Vocação. Então, assim, se fosse você, eu deixaria a outra pessoa com tal operação e você iria para fazer isso. E aí ela começou a trabalhar e hoje está lá coordenando, acho que 30 pessoas, um negócio Legal. assim. Então, pequenas coisinhas que a gente destrava, que eu vejo que... Eu até falo assim, muita coisa que eu bati cabeça, que não precisava ter perdido tempo e, enfim, que hoje tem acesso à informação, as coisas estão estruturadas, tem o meio digital para a gente se comunicar, aprender. E é uma forma também da gente valorizar os professores. Legal. Os professores ganham tão mal nesse país até hoje, aqueles que estão dentro da sala de aula, mas os que estão ensinando algo prático e, enfim, que conseguem mudar a vida das pessoas estão sendo valorizados. Então, acho que também faz parte daquela história do legado de deixar ali, olha, se você é professor, vamos pensar um pouquinho aqui nessa outra plataforma que o que você sabe tem muito valor, a gente precisa de educação no país, né? E isso pode ser valorizado aqui também. Legal. Estou interessada nessa mentoria. Onde manda o currículo? Por apenas. Clica no link abaixo. Eu tô indo fazer um curso agora, sexta, sábado e domingo, para terminar de estruturar uma parte da mentoria. Legal. Vai ter cupom de desconto. Mas, Gustavo, sério, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu tava até falando com a Roberta, falando com o pessoal. Você com certeza tem muita coisa para contribuir com a gente. É questão do legado, já tá construindo. Espero que esteja próximo do que você deseja, mas pelo pouco que eu te conheço, eu acho que não tá. Não. Acho que você tem muitos outros degraus aí para subir, ainda que você continue subindo. A gente vai acompanhar a sua trajetória. Parabéns. Obrigada por estar aqui. E para você que está nos assistindo, nos acompanhando, não esquece de ativar o sininho, deixei ela para ela falar. Ativar o sininho, curtir esse vídeo, se inscrever no canal. A gente também tem um Instagram, estamos quase batendo 1000 seguidores em 4 meses de podcast. Então, assim, gente, começamos grande. Esperamos vocês por lá também. E sigam o nosso convidado. A gente vai deixar tudo aqui na legenda para vocês.
Agradecendo também Bela Estampa, tá aqui sempre nos patrocinando, olha. Melhores Com as nossas canequinhas aqui pros nossos convidados. Linda. Dá pra você usar, porque combina com a cor da Maravilha. fase, viu? É verdade. Tem um laranjinha aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.